Oi, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal Depois da Leitura. E depois da leitura desses livros que eu vou mostrar para vocês agora, eu fiquei assim impactada. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles logo depois da vinheta, fica comigo. Então vamos lá, gente, vamos direto ao ponto. Antes de começar, só dizer para vocês que todos esses livros que eu vou mostrar para vocês, eu li em clubes de leitura que eu fiz, que eu participei, na verdade, né? Eu até tive um clube de leitura e eu vou deixar linkado o vídeo aqui embaixo, onde eu mostro algumas das obras que a gente leu nesse clube. Mas eu participei de muitos outros clubes. E esses livros aqui, que eu vou mostrar para vocês, são alguns dos que a gente leu. E são livros, assim, que me causaram bastante impacto, assim, né? São livros fortes, porém livros necessários. O primeiro livro que eu quero trazer aqui para vocês é um livro que talvez alguns já devam conhecer, né? Inclusive, os primeiros que eu vou mostrar são livros que já foram bem falados, aí talvez a maioria de vocês já conheça, ou talvez não, alguns tenham lido, outros não. Eu acho que os dois últimos só que não foram muito hypados, assim, e talvez sejam mais diferentes, tá? Então, o primeiro que eu trago para vocês é um livro chamado Cidadã de Segunda Classe, da Buchi Emecheta, né? A Buchi nos traz aqui nesse livro uma obra semi-autobiográfica. E por que eu digo semi? Porque é uma obra que, basicamente, traz a história dela, porém ela colocou nessa obra alguns pontos, assim, ficcionais, tá? Então nós vamos conhecer a história da Buchi através da personagem Ada. A Ada é uma mulher nigeriana que vai lutar durante toda essa obra para conquistar o mínimo que uma pessoa precisa, que é a dignidade dela. Ela quer estudar, ela quer ser uma mulher independente, e ela vem de um casamento, né, de uma cultura, né, primeiramente de uma cultura, né, e de um casamento extremamente machista, onde o marido não deixava ela sequer pensar, né, ela era proibida de qualquer coisa que dirá querer estudar, escrever, enfim, é uma coisa assim chocante mesmo, porque retrata bem aqui essas passagens, tá, com o marido. E ela, em determinado ponto, resolve ir para Londres tentar a vida lá. E ela acha que lá ela pode ter mais possibilidades. Porém, ela vai chegar em Londres e a coisa fica ainda mais difícil. Porque um dos tópicos aqui deste livro também, além dessa questão, né, cultural, dessa questão do patriarcado, né, lá da Nigéria, da onde ela vem, da cultura, né, do tipo de cultura que eles têm lá. Além disso, ele vai falar também dos imigrantes africanos em Londres, né? Então, ela, ela vem com o sonho, né, de que as coisas vão ser melhores aqui, porém, gente, é um horror tudo que essa mulher vai passar tentando ser apenas alguém, né? Aqui nesse livro, assim, ó, a gente vai ver crítica social, a gente vai ver a questão da maternidade, né, da exclusão. Eu não posso falar demais porque a história precisa ser lida para vocês entenderem tudo que essa mulher passou. Não é apenas um livro intenso, um livro, né? É um livro humano, é um livro muito humano que vai nos mostrar a resistência dessa mulher para chegar em algum lugar, para chegar aonde ela queria, para ser alguém mesmo, para chegar a ser alguém reconhecida, uma pessoa humana, né? Porque nem isso, vocês vão ver no início da obra que ela é uma mulher totalmente invisível, né? E também o ato, sabe, de sobreviver, de conseguir, né, a sobrevivência em meio a todos os horrores que ela vai passar, tanto na Nigéria quanto em Londres, tá? Esse é o primeiro livro que eu indico, é um livro, realmente, é um livro forte, né, mas um livro necessário, por todos esses pontos que eu falei para vocês, né, pra gente entender um pouco mais de uma outra cultura, né, entender essa história, né, como os imigrantes africanos são tratados.
Eu super indico essa obra para quem não conhece ainda. A Butti, ela escreveu esse e o primeiro, esse, se eu não me engano, é a segunda obra que ela escreve, e o primeiro livro dela também é autobiográfico, tá? Mas depois ela tem outras obras lançadas também pela Dublinense, e são todas obras assim, né, tratando de temas necessários, tá? O segundo livro que eu trago para vocês, esse livro foi extremamente falado, né, foi extremamente hypado, eu acho que a maioria de vocês já devem ter lido, e eu estou falando de nada mais nada menos do que Margaret Atwood em O Conto da Aia, né? Aqui em O Conto da Aia, a gente vai conhecer a Offred, né? Numa sociedade distópica. Aqui a gente vai conhecer uma sociedade distópica onde mulheres, né, perderam todos os seus direitos, tá? E a Offred, ela se torna uma aia e serve apenas para reprodução. É uma perda total de liberdade, né? Elas não podem fazer absolutamente nada, não pode ler, não pode trabalhar, não pode decidir sobre o próprio corpo delas, não podem nada, né? É realmente uma leitura extremamente chocante, né? Aqui, nessa sociedade, a violência, tanto física quanto psicológica, é super normal. Então, é normalizada. Como uma coisa rotineira, a violência se torna uma coisa rotineira. Então, tem passagens nessa obra, gente, que a gente tem que respirar, assim, porque é muito surreal. Eu lembro que quando eu terminei essa leitura, eu terminei assustada, muito, muito assustada, assim, né, sentindo muito medo, né, eu como mulher, é assustador, tá? Eu sei que a obra virou uma série, né, eu assisti também a série, mas é aquilo que eu digo, é diferente você ser uma série do que ler uma obra, né, porque aqui os detalhes são muito maiores e o choque é muito maior. Quem já se chocou com a série, leia a obra, que vai terminar assim como eu, apavorada. Eu terminei essa obra apavorada, né? Eu lembro que o debate foi, assim, gigante sobre isso, assim, um auditório cheio, assim, tá, gente? Então, assim, a gente percebe aqui que nós podemos ter os nossos direitos retirados a qualquer momento. O livro vai nos mostrando que sutilmente aquilo vai acontecendo, né? Aí eu não tenho nem como descrever, tá? Para quem não leu, para quem leu, me diga aí se sentiu esse mesmo pavor quando terminou, né, a obra. E para quem ainda não leu, né, eu indico, mas já faço essa ressalva, é uma obra assustadora. É quase um filme de terror isso aqui, tá, gente? E é triste dizer isso, mas quando tu te coloca no lugar dessa personagem e de todas as mulheres personagens dessa obra, quando tu consegue te ver naquilo ali, tu consegue perceber que não é difícil de acontecer algo assim, é realmente assustador, tá? Então, o que eu tenho pra dizer? É um livro forte, tá? Um livro inquietante, realmente, né? Porque a cada percepção que a gente vai tendo dos movimentos ali naquela sociedade, aquilo vai nos deixando muito, muito inquietas. E é isso, gente. Quem não leu, tá aí, super indico, é assustador. É assustador. Aí eu lembro direitinho, né? Faz muitos anos que eu li essa obra. E eu não consigo esquecer o choque que eu fiquei assim, sabe? Porque não é apenas o choque do peso do livro, mas o choque de tu entender que isso não é difícil de acontecer, tá? Realmente, e a partir daí a Margaret Atwood tem outras obras, né? Eu tenho várias outras obras dela aqui, posso trazendo aí para vocês. Né? Tem a continuação do Conto da Aia, que é os Testamentos, se eu não me engano, que eu tenho aqui também. Então, assim, tá aí, indico, né? Pra quem quer se assustar um pouquinho, tá? E agora eu vou passar para um outro, que também, gente do céu, esse foi difícil de fazer a leitura. Eu acho que foi um dos livros mais difíceis que eu li. Mas eu pretendo ler outras coisas dela, já tenho outros aí para ler dela, mas é a realidade e a gente tem que ter contato, né, com a realidade, né? A gente não pode viver dentro de uma bolha, né? E eu estou falando da vencedora do Nobel de 2015, Svetlana Alexievich, né? A Guerra, no livro A Guerra Não Tem Rosto, não, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, isso mesmo. Gente, isso aqui, esse livro, na verdade, ele é construído
a partir de relatos de mulheres, né, soviéticas que participaram da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então são vários relatos de enfermeiras, mulheres que foram enfermeiras, mulheres que foram atiradoras, cozinheiras, que mais combatentes, foram lá, estavam lá no meio, muitas delas lutaram lá como soldado mesmo. Ai, pessoal, esse livro, como foi difícil, quase que eu não venço, assim, para o dia do encontro, porque eu precisava parar a leitura, porque eu não conseguia ler do peso dos relatos destas mulheres, né? Aqui a gente vai conhecer a fome, vai conhecer o medo, vai conhecer a perda, né, a tristeza da perda, e a violência crua, tá? Que ela nos traz a violência crua da guerra, né? Então, a guerra é uma coisa terrível para todos, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Eu não quero nem entrar em alguns pontos aqui, né, que as pessoas relatam aqui, porque são muito pesados, né? E se eu começar a falar aqui, o YouTube me manda para o espaço. Mas é um livro necessário, tá? É um livro difícil, é uma leitura forte, é uma leitura, como eu disse, crua, né, da violência crua, detalhada. Mas é um livro também muito emocionante e muito necessário, tá? Até porque a gente está vendo guerra acontecendo. Super, quem não leu, indico essa obra, tá? Porque apesar da dificuldade e da leitura, é uma obra muito necessária, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, né? Como eu disse, eu poderia falar por cima de algumas das histórias, mas não tem como. Não tem como, para vocês terem ideia de tamanha violência que essas mulheres passaram no campo de guerra, tá? Então, mas traz também, né? Elas são esposas, mães, então elas trazem relatos de filhos também que foram para a guerra, né? Não é, trazem muitos relatos assim, tá? Mas já faço essa ressalva, é um livro bem difícil, tá? Bem doído. Mas como eu digo, a gente precisa ler também livros difíceis, né? Fica aí a dica. E aí, agora eu vou passar para dois livros que eu acho que não foram tão. Um deles eu sei, eu acho que os dois eu já andei falando rapidamente em algum vídeo aí, mas hoje eu vou entrar mais detalhadamente nas obras, tá? Esse que eu vou mostrar para vocês, ele foi escrito por um jornalista, o Trent Dalton, tá? É um livro da HarperCollins. Então, o livro que eu estou falando, né, é Garoto Devora Universo, né? E sobre o que trata essa obra aqui? Aqui a gente vai ter uma mistura de drama, romance de formação, né? Um pouco de realismo mágico também, muito pouco, né? Acho que para tirar um pouco o peso da obra em si. E a gente vai acompanhar um menino que se chama Elibel, tá? Ele é um garoto que vai crescer nos subúrbios da Austrália na década de 80, tá? E ele é cercado, né, por crime, droga, segredos de família, assim, e no meio daquilo tudo, ele tenta ainda preservar a inocência dele. Mas tem cenas, assim, bem pesadas que essa criança passa, né? Ela vem de uma família totalmente disfuncional, né? Um ponto muito bonito nessa obra é a relação que este menino tem com o irmão. O irmão pouco fala, né? No início até parece que o irmão é mudo, mas ele não é, tá? Ele só desistiu de falar. E ele tem uma comunicação muito especial com este irmão, pois ele entende, né? Eles conseguem se comunicar entre eles sem que o irmão fale. Eles têm maneiras muito sutis e diferentes para se comunicar, né? Então, essa é uma parte, assim, da obra muito bonita, muito interessante, tá? Então, como eu disse, aqui a gente vai ver uma violência atravessar, uma violência, uma infância atravessada por muita violência, né? Tráfico, e a família, né? Totalmente disfuncional. É outro livro que eu digo que só lendo, assim, né, foi um livro que me pegou muito também, né? Porque tem cenas impactantes também, principalmente porque é com crianças. É um livro que, apesar de todo esse caos, todo esse horror, essa infância horrorosa que essa criança tem, dessa luta para tentar ser criança no meio de tanto horror, né? Ele nos traz uma mensagem de esperança,
tá? Assim como as outras obras, é um livro extremamente humano, né? Apesar das dores, né, e de tudo, é um livro extremamente humano, tá? Uma leitura intensa, personagens, assim, inesquecíveis, né? Principalmente, como eu falei, essa relação dos irmãos ali é algo, assim, que é realmente inesquecível, porque é muito bonito, né? E aqui a escrita fala sobre amor, né, sobre esperança, sobre sobrevivência. Então, nós vamos sentir muitas emoções aqui, retratadas nesta obra. E foi realmente uma bela surpresa, né? Então tá aí. Mas volto a dizer, também, como todos aqui, são livros impactantes, com cenas impactantes, tá? E o último que eu quero mostrar para vocês é um livro de uma das autoras mais premiadas, né, e consagradas da nossa literatura, da literatura brasileira contemporânea, e eu estou falando de Patrícia Mello, no livro Mulheres Empilhadas. Aqui, a Patrícia vai nos trazer, esse foi outro danado de ler. Ela nos traz, assim, um romance muito, mas muito perturbador, tá? Que ele mistura uma ficção com uma denúncia social, né? E ela aborda aqui nesse livro o tema da violência contra a mulher, né? Essa obra foi escrita, até deixa eu dizer para vocês aqui, o ano do lançamento deste livro, 2019. Mas aqui a gente vai conhecer, né, uma advogada que vai viajar para o Acre para apoiar um projeto, né, para dar um reforço para um projeto que apoia as mulheres que sofreram violência, né? Como a gente tem hoje em dia aquelas casas de acolhimento, né, para as mulheres que sofrem violência, enfim. Porém, essa advogada, ela, em meio a essa luta, né, junto com as outras mulheres, ela também luta com o assassinato da própria mãe, né? Porque ela perdeu a mãe pelo mesmo crime. Tá? E conforme a história vai avançando, assim, ela vai nos revelando um cenário extremamente brutal, tá, da violência, da impunidade, né, e da naturalização, né, dessa violência feminina. Porque ela traz depoimentos, né, das pessoas, assim, que chegam lá na casa, né, nesse projeto, e aí retrata a violência que passaram, né, e o descaso, assim, que é feito pelas autoridades, né, quando a mulher vai lá denunciar ou procurar ajuda, o apoio, e muitas vezes é negligenciada, né, e muito por isso os crimes acabam acontecendo, fatais, né, mas é um livro perturbador, assim, né, a gente que é mulher, a gente que sabe o que é ter medo, né, da violência. Eu super indico essa leitura para todos, e eu acho que é um livro extremamente essencial, de leitura essencial, né? E a gente vai sentir mesmo que, como eu digo, é diferente, é muito diferente, tá? E eu posso dizer para vocês que eu tenho lugar de fala, infelizmente, sobre o assunto. É muito diferente a gente falar do ponto de vítima, tá? Ou do ponto de espectadora. Como tudo na vida, teoria e prática são lugares totalmente diferentes, né? Se encontram em lugares diferentes, né? E vou além, né? Eu tô falando aqui como uma mulher branca, tá? A mulher preta é muito, muito, muito pior, né? Então, assim, eu acho que é um livro necessário para a gente tentar entender o mínimo do que essas mulheres passam. E para aqueles que muita gente, né, acha que é mimimi, já vai o mimimi, tá? Eu fico feliz que vocês nunca tenham passado por uma violência dessas, né? Então, assim, ó, leiam esse livro aqui, né? E apesar de ser uma ficção, ela tem muito da vida real, né? Então, eu vou acabar esse vídeo aqui com este livro atual, né? Um livro que foi escrito há alguns anos atrás, mas está super atual, né? Um livro intenso, um livro extremamente desconfortável de ler, mas necessário,
né? Principalmente nos tempos de hoje, tá? Então hoje, gente, é isso. Deixa o seu like, comente aí o que vocês acharam das obras. Se vocês, assim como eu, acham que apesar de serem obras difíceis de ler, pesadas, são obras necessárias, né? E até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.